Boa noite, família Monte Sião, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje para o nosso estudo bíblico e hoje é um formato um pouco diferente, que foi o que a gente prometeu para vocês aí, tá bom? Então, acompanhem esse novo formato aí e nos ajudem na transmissão, tá? Trazer alguns recados para vocês, recados importantes. Nós estamos com a nova página, vocês que estão nos acompanhando já estão acompanhando. Já estão acompanhando pela nova página do Instagram. E a velha página, que é a IP Monte Sião, ela vai deixar de funcionar, vai encerrar a partir da semana que vem. Então, se você ainda não fez aí a migração para essa nova página, não curtiu ainda, curta, tá bom? Que a partir de semana que vem nós estaremos somente pela família _ Monte Sião. Gostaria de pedir para vocês que continuem acompanhando os cultos de domingo, de manhã, às 9h15 e às 18 horas. Tá? As transmissões estão sendo feitas pelo Facebook e pelo YouTube, tá bom? Então, você assiste onde você tiver preferência. Compartilhe com seus amigos, mandem mandem o link, compartilhem os vídeos para que mais pessoas possam estar ouvindo e acompanhando a palavra de Deus. Na terça-feira que vem vai ter live, vou divulgar um pouquinho mais para frente, mas para quem já está conosco aqui, já vou adiantar, tá bom? Então, a participação do pastor Evanderson, que foi nosso seminarista aí, para quem já é um pouquinho mais da velha guarda aí, vai lembrar do pastor Evanderson, quem é novo ainda não conhece na igreja, mas o pastor Evanderson Cunha vai estar conosco na terça-feira pelo Instagram. Ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vou aqui bater um papinho rápido com o pastor Euclides, que vai trazer o nosso estudo hoje à noite. Boa noite, pastor Euclides, tudo bom com o senhor? Pastor Euclides, tá me ouvindo aí, pastor? Pastor, eu não estou ouvindo o pastor, nem tem a imagem dele aqui. Márcio, me ajuda aí, por favor. Oi, boa noite, Will. Boa noite, pastor. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham nesse estudo dessa noite. Graça e paz a todos. Então tá bom. Pastor, fique à vontade agora para trazer a mensagem para a gente. Os irmãos que estiverem acompanhando, suas Bíblias aí, e fique à vontade, pastor. Ok, Will. Deus abençoe. Pois bem, meus queridos irmãos, a minha proposta nesta noite, no estudo desta noite, é falar com os irmãos a respeito da oração. E para isso eu convido que abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículos de 1 ao 8. Trata-se da parábola do juiz Inico. Eu vou fazer a leitura então, amados irmãos, acompanhem nas suas Bíblias. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sem nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim,
venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Deus, que ilumine a nossa mente no estudo da Tua Palavra. Abençoe também todos os irmãos que estão nos acompanhando, de maneira que a Tua Palavra seja uma bênção, alcance cada coração, edifique a Tua igreja, o Teu povo, e console o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como eu disse, a minha proposta nesta noite é falar sobre a oração. E o meu tema, especificamente, a minha proposição é por que precisamos perseverar na oração. Esse é o tema. E nós temos 3 pontos que iremos compartilhar com os irmãos nesse estudo dessa noite. Por que precisamos perseverar na oração? Nós temos no capítulo 18, no contexto, 2 parábolas, essa que nós lemos do juiz iníquo, em seguida nós temos uma parábola do fariseu e o publicano. Então, essa primeira parábola, ela está clara no versículo 1, qual é a proposta de Jesus, quando ele fala acerca aos seus discípulos, acerca desse assunto. Logo no versículo 1, Jesus já esclarece o seu propósito. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, este é o objetivo principal de Jesus, é a perseverança na oração. Sendo que do versículo 9 ao versículo 14, ele fala acerca de uma outra parábola, que o assunto é a relação da oração com a humildade. A oração em relação à humildade. Aqui a proposta é outra. E é o que nós vamos tratar um pouco mais com os irmãos. Então, Jesus, ele quer com isso, com essa parábola, encorajar a sua igreja na vida de oração. Ele quer animar, ele quer levar o seu povo a ter uma vida de oração. E o próprio Jesus, na sua vida, ele mesmo foi um exemplo de oração. Não é mesmo, irmãos? Ele foi um paradigma para as nossas vidas. Ele levantava altas horas da madrugada para orar. Ele é o exemplo maior de oração para nós. Então, quando ele fala aqui para a sua igreja, para os discípulos, para nós hoje, perseverar na oração, ele fala com um objetivo, ele fala como alguém que tem autoridade, porque ele foi exemplo de oração. O seu ministério foi um ministério de oração. Então, ele fala com autoridade para nós. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar da nossa parábola, entendendo que do versículo 1 até o versículo 5, nós temos, então, a narrativa da história que Jesus conta. E a partir do versículo 7 até o 8, então, nós temos a lição que Jesus quer nos dar. Então, primeiro, nós temos a história, a narrativa da parábola, e então, posteriormente, no versículo 6 em diante, nós temos a lição que ele quer passar para nós. Porque todas as parábolas que Jesus contou tinham um propósito didático. Era algo assim do cotidiano que tinha uma lição espiritual. Então, nesta parábola, a lição é a oração. Orar sem cessar. Orar com perseverança. Então, volto à pergunta. Por que nós precisamos perseverar na oração? Primeiro ponto. Porque a perseverança em oração é uma necessidade.
porque a perseverança em oração é uma necessidade. Nós temos aqui na parábola dois personagens principais: o juiz iníquo, corrupto, e uma viúva pobre. Esses são os dois personagens principais da nossa parábola. Essa viúva, ela tinha alguns obstáculos a vencer diante daquele juiz. E primeiro obstáculo, irmãos, veja, para ver a dificuldade dessa mulher diante daquele juiz iníquo. Primeira questão é que ela era uma mulher. E na época de Jesus, a mulher, né, não tinha, né, o reconhecimento que tem hoje. Ela era desvalorizada. Então, já nisso, já havia algo que estava contra ela, diante daquele juiz. Ela era uma mulher. Então, não havia interesse da parte do juiz de recebê-la. Segundo lugar, ela era uma mulher viúva. Quer dizer, ela não tinha marido para defendê-la. Ela não tinha marido para falar por ela. Ela estava, de certa forma, desprezada diante da sociedade. Além de ser uma mulher, ela era viúva. E a gente vê, irmãos, na Bíblia, o Senhor, não é? Em vários momentos da palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ele enfatizando o cuidado que a igreja tem que ter com as viúvas. O cuidado que a igreja tem que ter com as viúvas. E veja que aqui no caso, então, era uma viúva, não é? Que não tinha quem a defendesse, por não ter marido. E, em terceiro lugar, ela era mulher, viúva, em terceiro lugar, pobre. Pobre. Portanto, era menosprezada pela sociedade e, provavelmente, vamos pensar aqui um pouco, sendo aquele juiz iníquo, não é? Ele era mau, porque diz aqui no versículo 2 que esse juiz, ele não temia a Deus e nem respeitava homem algum, era um mau caráter. Ele pouco estava importando se ele estava agradando a Deus com aquilo que ele praticava como juiz, e também pouco ele estava importando se ele estava atendendo a necessidade das pessoas. Não tinha isso como algo prioritário na vida dele. Ele era um juiz iníquo, ele era um juiz mau caráter. E essa mulher viúva era pobre. Quer dizer, mesmo que ela quisesse, né, ela não teria como subornar aquele juiz, porque talvez isso que ele queria. Né? Porque o texto diz que essa viúva vinha sucessivamente e não era atendida. Ela tinha, então, além desses obstáculos pessoais, né, evidentes aqui, ainda ela tinha uma demanda. E é por isso que ela procurava aquele juiz. Ela tinha uma demanda que causava muitos problemas para ela. Veja o versículo 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Então, aquela viúva tinha uma demanda. Nós não sabemos claramente qual era essa demanda, mas talvez ela poderia ter sido roubada em algum momento, algum aspecto, algum bem que ela tinha. Ela estava sendo usurpada, então. Ela tinha um adversário que estava causando problema para ela. E então ela procurava aquele juiz para que julgasse a causa dela. Ela só tinha uma esperança, irmãos. A única esperança daquela viúva era aquele juiz. No entanto, diz o texto que ele não atendia a ela. Né? Ele não a recebia. Amados irmãos, nós, à semelhança dessa mulher, em um contexto diferente, nós também temos várias necessidades na nossa vida. Né? Nós também estamos diante de momentos difíceis da nossa vida. E a nossa esperança está no Senhor. Né? É muito oportuno nós falarmos sobre oração, até a gente tem ouvido muitas pessoas falarem, né? Eu mesmo tenho ouvido muitas pessoas dizer: pastor, eu nunca orei tanto na minha vida como estou orando agora. Amém.
Talvez seja esse um dos propósitos de Deus nessa pandemia. Talvez não, eu creio que isso é claro, né, irmão? Há muitos propósitos de Deus nessa pandemia que estamos passando agora. Há vários propósitos. Mas para com a igreja, eu creio piamente que um dos propósitos é levar-nos a uma vida de oração. Então, quando eu ouço alguém dizer, eu nunca orei tanto na minha vida, eu digo, graças a Deus. Deus está cumprindo o seu propósito, a sua vontade na minha vida e na sua vida. Porque a nossa esperança, irmãos, reside no Senhor. Veja o que diz o Salmo 62, versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Dele vem a minha esperança. Irmãos, eu quero citar uma frase, uma afirmação de um físico, de nome Luiz Davidovich. Luiz Davidovich. Numa entrevista, ele disse assim, abre aspas, sem ciência, o Brasil não terá futuro, fecha aspas. Sem ciência, o Brasil não terá futuro. Irmãos, eu sei da importância da ciência. Eu não sou contra a ciência, muito menos Deus. Ele é o Criador. Ele que deu sabedoria ao homem para descobrir várias coisas para o bem da humanidade. Né? E várias remédios e vacinas já foram criadas, inventadas e criadas pelo homem. Nós temos a vacina Sabin, que é poderosa e que mostrou eficiência contra a paralisia infantil. Né? Então, Deus dá sabedoria ao homem. Agora, dizer que sem a ciência o Brasil não terá futuro, eu acho um pouco de arrogância. Né? Eu acho um pouco de petulância, desqualificar realmente aquilo, ou tentar, né? Desqualificar o Criador. Irmãos, a nossa esperança está no Senhor. Somente nele está a nossa confiança. Essa viúva teve aquela adversidade de não ser atendida, não é? Ela tinha aquele adversário que causava problema e não tinha solução a partir da decisão daquele juiz. A semelhança dela, nós também temos vários adversários. Não pense, os irmãos, que esse Covid-19 é o nosso único adversário ou o que causa-nos problemas. Né? Nós temos problemas, né, maiores do que esse a serem resolvidos. Né? Nós temos inimigos maiores. Veja o que o apóstolo João, o apóstolo do amor, no capítulo 15, versículo 19, ele diz assim, eu vou ler, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. João capítulo 15, versículo 19. Nós não somos do mundo. O mundo nos odeia. Esse é um adversário em potencial para nós. Mundo como sistema, como ideologia, como um sistema de princípios contrário ao padrão do Senhor nosso Deus, que persegue a cruz de Cristo. Esse mundo é o nosso inimigo, é a nossa adversária há muito tempo. Nós temos Satanás como um adversário em potencial também, não é? Veja o que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele escreveu, versículo 8. Sede sóbrio e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Percebe, irmãos, que o que Pedro recomenda para nós é resistência. Como é que nós resistimos ao inimigo? Pela fé e também pelo recurso da oração. Por isso, irmão, é que a oração, o primeiro ponto, perseverar em uma vida de oração é algo necessário para a nossa vida. Graças a Deus, irmãos, que nós temos um adversário que a Bíblia diz que é um leão que ruge. No entanto, nós temos um leão muito mais forte que nos defende. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Olha o que está escrito ali, o apóstolo João, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Todavia,
Um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Se por um lado há, não é, o príncipe deste mundo nos atacando, nós temos o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso grande sumo sacerdote. Por isso, amados, é que nós devemos perseverar na nossa vida de oração. Jesus usa o exemplo dessa mulher, dessa viúva, né, para mostrar para nós que nós temos que orar sem cessar. Nós não sabemos quando essa pandemia cessará. Quanto tempo vai demorar ainda? Mas uma coisa nós sabemos: Deus quer que nós perseveremos na nossa vida de oração, orando sem cessar, né? Orando sem vacilar. Segundo ponto, então, amados, que o texto nos ajuda a entender, além da necessidade de perseverar em oração, é que há uma grande importância em perseverar na oração. Então, Jesus aqui nessa parábola, ele compara, não é, a importância de perseverar em oração, ele compara com a insistência daquela mulher diante daquele juiz. Veja que ela era desprovida de defesa, de alguém que a representasse. Era muito importante que ela fosse atendida. Por isso ela recorreu àquele juiz várias vezes. Esse é um ensino que Cristo quer nos passar. Uma vida de oração é algo de muita importância para nós. As circunstâncias que nós vivemos, irmãos, faz da oração algo urgente na nossa vida. Talvez, não é, amados, nós, antes da pandemia, talvez nós achássemos que nós éramos crentes de oração. Eu e você, talvez, nós pensássemos que nós tínhamos a vida de oração, assim, excelente. Mas essa pandemia está mostrando para nós, né, no decorrer desse tempo, que nós melhoramos e que precisamos melhorar muito. Que nós não éramos aquilo que nós pensávamos ser. Né? Deus quer que nós tenhamos a oração como algo de grande importância na nossa vida. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, o mundo está de joelho diante de um pequeno vírus, mostrando Deus assim, através disto, que o homem não é nada sem ele. Quantas coisas, quantos projetos, aquilo que nós ouvimos, outros servos de Deus falando, quantas coisas e planos estavam diante das pessoas, e tudo veio por água abaixo. Mostrando então que o homem, por si só, nada pode fazer. Um pequeno vírus pode levá-lo a uma situação de coma, irreversível muitas vezes. Então veja, amados, a lição que Cristo quer passar para nós através dessa parábola. A importância de orar e perseverar na vida de oração. Deus quer, queridos, que a oração seja algo natural na nossa vida, como o beber água. É algo natural. Toda vez que nós sentimos sede, nós recorremos à água. Jesus é a fonte da água viva. E através da oração nós temos comunhão com Ele também, não é? Através da oração nós falamos com Ele e abrimos o nosso coração e colocamos as nossas adversidades, como essa viúva colocava diante do juiz. Veja o que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Quando ele fala aquele pastor recém-ordenado, não é? Que estava ainda iniciando no ministério, olha o que ele diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática da oração, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Veja, irmãos, que lição maravilhosa que Paulo também quer passar àquele novo pastor. Talvez Timóteo estava empolgado, não é?
com o ministério, eu vou chegar na igreja, eu vou fazer muitas coisas, né? A igreja vai crescer, eu vou doutrinar aquela igreja, eu vou visitar. Muito bem, isso é muito importante na vida de um pastor. Mas o que Paulo recomenda a Timóteo? Sem oração, sem buscar a Deus, você não fará nada, Timóteo. Use a prática de oração. É isso, irmãos, que a parábola nos ensina. A importância, não só a necessidade, mas a importância de perseverar na oração. Não é? Mas um terceiro momento que eu compartilho com os irmãos de ensino dessa parábola. Nós devemos perseverar na oração porque seremos atendidos por Deus. Nós devemos perseverar na oração porque seremos atendidos por Deus. Como eu falei, amados, nós estamos aí, né? Além de todos os problemas que nós já temos, nós temos diante de nós, então, esse isolamento social, não é? Essa dificuldade de andarmos na rua, sempre com aquele receio, né, de contaminação, então máscara daqui, álcool gel de lá, muito bem, essas coisas nós temos que fazer, toda precaução, não é? É importante, né, amados? A Bíblia diz, sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Então nós temos que realmente tomar as nossas precauções, não é? Isso nos causa um pouquinho de instabilidade, não é? Ficamos às vezes um pouco receoso. Agora, irmãos, Deus quer nos ensinar que a nossa oração, ela não é lançada no vazio. Ela alcança o coração de Deus. A viúva, ela procurou um juiz que julgasse a sua causa, mas aquele juiz era corrupto, era mau. Ele não se importava com ela, com o problema que ela tinha. Mas ela não desistiu. Ela importunou aquele juiz até que ele foi atendido, não é? Ele diz, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa. Veja, esse juiz, ele não julgou a causa daquela mulher porque ele se compadeceu dela. Não, não foi por causa disso. Não foi porque ele estava solidário ao problema dela. Não foi porque ele sentiu, né, compaixão por ser era uma mulher viúva e ainda pobre. Foi porque ele se sentiu importunado. Né? Ele já estava cansado de tanto ela procurá-lo. O nosso Deus não se sente importunado com as nossas orações. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Irmãos, a única coisa que Deus pede de nós é o nosso coração. É uma oração com o coração derramado na presença de Deus, reconhecendo, né, as nossas limitações, como aquela viúva reconheceu, reconhecendo as nossas limitações. Mas o nosso Deus sempre está atento às nossas orações. O juiz da parábola não se importava, mas Deus se importa conosco. Então Deus mostra esse contraste na parábola. Ele mostra esse contraste. Se aquela viúva conseguiu ser atendida por um juiz mau caráter, um juiz iníquo, quanto mais nós, filhos de Deus, seremos atendidos por um Pai bondoso. Quero ler para os irmãos Mateus capítulo 7, versículo 9 ao 11. Esse texto, né, dentro do Sermão do Monte, também nos ensina algo maravilhoso sobre a oração, quando Jesus diz assim: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sois maus, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem? Irmãos, imagine você que é pai, você que é mãe, imagine e tem filhos, imagine você chegando em casa do trabalho, não é? E o teu filho vem recebê-lo na porta e diz: pai, eu quero um pão. Aí você fala: tá bom, espera um pouquinho, vai lá fora no quintal e pega e traz uma pedra e dá para ele. Você teria essa coragem? Ou se ele lhe peça: pai,
Eu quero comer um peixe, uma tilápia. Eu quero um peixe frito. Aí você fala, espera um pouquinho aí, vai lá fora e traz uma cobra para ele, uma sucuri. Você tem coragem? Irmãos, olha o que Deus está dizendo. Se nós, que somos pecadores, que falhamos e que muitas vezes erramos com os nossos filhos, não nessa magnitude, né? Mas erramos, nós ainda não damos uma pedra e nem uma cobra ao nosso filho, quanto mais Deus. Então nós seremos atendidos. A nossa oração não será em vão. Esse momento que nós estamos passando, irmãos, nessa pandemia, reunida em família orando, estamos sendo atendidos e Deus há de mostrar no seu momento oportuno a sua resposta. Porque veja bem o que diz o versículo 7, irmão. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Veja, irmão, nós somos os eleitos de Deus. Aqui é o povo de Deus. Então, Deus está nos chamando à reflexão. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? E agora o que diz aqui? Que a Ele clamam dia e noite. Olha a perseverança em oração aqui. Clamam a Ele dia e noite. Embora pareça demorado em defendê-lo. Às vezes parece isso, né, amados? Às vezes dá a impressão para nós que Deus está tardando, está demorando. Senhor, até quando essa pandemia vai durar? Irmãos, há o tempo e o propósito de Deus para todas as coisas. Deus já decretou todas as coisas neste universo. E certamente o dia apropriado, Ele vai eliminar esse mal. O versículo 8 diz que, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Essa palavra depressa aqui significa no tempo determinado. Não significa depressa em relação àquilo que eu penso. Porque o que diz a Bíblia acerca de Deus, irmão? Deus é atemporal. Um dia para ele é 1000 anos e 1000 anos um dia. Significa, quando ele diz, digo-vos que depressa, significa que no tempo determinado por Deus, tudo vai passar, tudo vai cessar. Veja, amados, alguns contrastes interessantes dessa parábola, o relacionamento, a relação daquela viúva com o juiz e de nós crentes com Deus. Por exemplo, aquela viúva era estranha ao juiz. Ele mal conhecia aquela mulher. Agora, Deus nos conhece. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Veja que identidade maravilhosa. Aquela viúva estava diante de um juiz injusto. Ele queria, propina, certamente. Mas como ela não tinha e nem queria dar, ele não atendia a sua queixa. Aquele juiz era injusto, o nosso Deus é justo. E ele julgará esse mundo com justiça, com retidão e com equidade. Aquela viúva não tinha ninguém para falar por ela. Não tinha ninguém. Nós temos Jesus como nosso advogado, como nosso sumo sacerdote, como aquele que nos atende, nos recebe e intercede por nós diante de Deus. Aquela viúva não tinha acesso livre àquele juiz. Ela não tinha. Nós podemos nos aproximar diante de Deus a qualquer momento. Como diz o escritor de Hebreus, em ocasião oportuna. Essa é uma ocasião oportuna. Então, a qualquer momento, o nosso Deus não tira férias, o nosso Deus é o guarda de Israel, ele não cochila, ele não dormita, nem dorme o guarda de Israel. A viúva, ela importunava o juiz, até porque ela não tinha outra alternativa. Deus, ele se agrada de nós, irmão. Nós jamais iremos importunar a Deus com as nossas orações. Nunca pense, querido,
que Deus está incomodado com a tua oração. Não pense assim, puxa, mas eu estou orando demais, né? Deus já está cansado de tanto me ouvir. Ele jamais cansará de nos ouvir. Ele tem prazer em nos ouvir. Né? Ele tem prazer, porque nós somos a igreja do Senhor. Agora, não é? Em relação ao tardar, Deus não tarda. Deus não tarda. Ele age no momento certo, na hora certa. Ele escreve a história, minha, sua, do universo da igreja. E esse momento que estamos passando, Deus tem um propósito. E nós já temos percebido vários deles, inclusive esse que estamos falando. Aprendermos a orar como convém. Meus queridos, que essa realidade seja viva na minha vida e na sua vida. Que Deus, Ele ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que nós confiemos nesse Deus maravilhoso que nos chama a uma vida de oração. Esse é o meu desejo de coração a cada um de nós. Eu quero orar novamente. Senhor Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra, porque ela nos ajuda a entender a Tua vontade na nossa vida com respeito à oração. Nos ajuda a ter uma vida de oração, a amar a oração, a buscar a Ti em oração, sabendo que o Senhor tem nos ouvido e tem nos atendido em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmão. Amém, pastor. Muito obrigado pela palavra de hoje. Oração, Deus está sempre pronto para ouvir as nossas orações e nós também devemos orar para que possamos ouvir a voz dele, que ele tem a nos dizer. Amém. Uma das formas, né, que a gente tem de ouvir a voz de Deus é a oração, muito importante. Que bênção. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém, Will. Deus abençoe você também, a todos os irmãos e irmãs que participaram do estudo dessa noite. Amém. Bom, irmãos, para finalizar nossa live, alguns recadinhos rapidinhos. A live agora, o Instagram está disponibilizando para que a gente deixe aí gravado no IGTV. Então, você vai poder acompanhar os nossos estudos, as nossas lives de terça-feira também, através do IGTV posteriormente. Então, se você perdeu, não pegou desde o início, só pegou uma parte, você agora não tem mais só 24 horas para poder assisti-la toda, né, por completo. Agora você vai poder acompanhar pelo IGTV. Muito bom essa ideia aí que o Instagram teve. E participe conosco das transmissões de domingo, de terça, agora na nova página que vocês já estão acompanhando aí, e também no nosso canal pelo YouTube. É muito importante. Você que ainda não segue o nosso canal lá no YouTube, siga, ative as notificações através do sininho. É muito importante para que nós atinjamos os 1000 inscritos no nosso canal. É isso, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Em breve, no domingo, estaremos juntos novamente para ouvir mais da palavra do Senhor. Deus abençoe. Forte abraço. Deus abençoe, família Monte Sião. Tchau.